Hoje vamos falar sobre a possibilidade do ChatGPT-5 já ser uma inteligência artificial de propósito geral, famosa AGI, né? Então, o que há de indícios acerca disso e o que o momento atual da tecnologia nos mostra de forma prática. Para falar de inteligência artificial geral, precisamos começar com a definição clássica, porque sem o conceito de inteligência artificial geral claro, como vamos saber se uma IA ela está ou não nesse nível, né? Então, definição clássica de inteligência artificial geral, tá? Sistemas de IA com nível de cognição humano ou superior, capazes de adquirir, manipular e raciocinar sobre conhecimento geral. Sendo essa a definição ali de Mark Gubrud, físico norte-americano. Já falei aqui num outro vídeo sobre inteligência artificial geral. Ele formulou, né, ali no final dos anos 90 e foi a primeira vez que recebeu esse nome também, AGI. Antes eram outros conceitos, começando com Turing. Mas enfim, e na prática isso seria equivalente a uma inteligência artificial capaz de resolver qualquer problema cognitivo, até porque o nosso parâmetro de comparação é o cérebro humano. Então, em termos lógicos, em termos de raciocínio, essa IA teria que ter capacidade de, desde resolver questões de álgebra complexas, a simular ironia de forma apropriada. Não sei se você já tentou brincar com a inteligência artificial, pedir para ele fazer uma piada ou fazer uma piada com ele. Você vai ver que a IA não entende ironia e ela também não sabe muito bem falar com você de forma irônica. Ou ela exagera no tom ou ela é branda demais. Mas aí, já que estamos falando de um sistema da OpenAI, vamos ver qual é a definição da OpenAI, porque hoje cada laboratório meio que moldou o conceito de inteligência artificial geral para ficar algo mais tangível, digamos assim. Então a OpenAI hoje está dentro do próprio manifesto da OpenAI, quando eles dizem estamos buscando inteligência artificial geral, eles explicam o que isso significa para eles. E isso é sistemas altamente autônomos que superam seres humanos na maioria dos trabalhos economicamente valiosos. Então vejam que é uma concepção um pouco mais enxuta. Se você tira a ideia de IA generalista do jogo, fica mais fácil construir a tal da superinteligência, como eles falam. Porque essa busca pela superinteligência como se fosse um passo acima, um degrau acima, algo muito maior, algo muito melhor, na verdade é uma jogada de marketing das companhias. É mais fácil chegar nessa tal superinteligência do que numa inteligência de propósito geral, porque a superinteligência ela pode ser segmentada, ela pode ser uma super especialista em um nicho específico. É possível criar uma superinteligência em matemática, em finanças, em governança corporativa, né, dentre outras coisas. Mas é possível segmentar. E aí você tira o aspecto generalista, que é justamente essa inteligência artificial que é capaz de transitar entre ideias variadas. Mas, dito isto, temos então as duas definições colocadas, né? Definição clássica e a definição da OpenAI. E o que sabemos até agora sobre o GPT-5? De acordo com pessoas que tiveram acesso ao modelo, de acordo com os Red Teams, né? Que são as pessoas que recebem acesso antecipado e que fazem testes controlados ali. Então, de acordo com o que essas pessoas têm falado, nós esperamos para o ChatGPT-5 memória de contexto de 1 milhão de tokens, integração de todos os modelos em uma única plataforma, em um único sistema, né? Tirando aquele seletor de modelos da OpenAI, que ele atrapalha mais do que ajuda, porque às vezes você esquece de mexer no seletor de modelos e aí você manda uma tarefa de raciocínio, uma tarefa complexa, para o ChatGPT-4o, ao invés de mandar para o O3, né, que é o ideal e é o melhor e o modelo mais avançado nesse quesito. Lembrando que isso é uma promessa da OpenAI desde 2024, né?
integrar, tirar aquele seletor de modelos da maneira como ele é e integrar tudo em um único supermodelo, digamos assim. E esse supermodelo seria capaz de ele próprio decidir. Então ele mesmo faria esse gerenciamento interno e usaria, digamos assim, o motor mais adequado para executar a função que você solicitou. Outra coisa que possivelmente virá no ChatGPT-5, cadeia de raciocínio interna, ou seja, mais etapas de verificação antes do output. E aqui sim estamos falando de um avanço aí mais importante, né? Junto com a janela de contexto, mais raciocínio, a gente começa a se aproximar de um modelo mais capaz, né? O ChatGPT-5 pode ter um raciocínio aprimorado, ou seja, ao invés do COT que já conhecemos hoje, a cadeia de pensamento, aquela que mostra ali quando o modelo pensou, você vai lá, clica e ela mostra ali qual foi o passo a passo que ele tomou para chegar em uma decisão. Digamos que no GPT-5, por trás daquilo ali, haveriam mais camadas, mais subetapas. E aí a gente não sabe se isso também ficaria claro, né? Ficaria visível na UI do modelo, ou se realmente ficaria rodando em background, que eu acho que é o mais provável. Uma outra característica muito importante para o usuário, né, que é a melhoria da memória interna, da memória que fica em cache, digamos assim, que é aquela capacidade que o GPT atual tem, né, de trazer para você insights de conversas anteriores. E isso às vezes enriquece o contexto, mas assim, é bem deficitário. Traz fragmentos, mas se você pedir para ele trazer contextos robustos de chats anteriores, você vai ver que o modelo alucina, ele começa a misturar coisas, né? Então a ideia é que isso seja aprimorado também no ChatGPT-5. Multimodalidade total, capacidade para trabalhar com texto, imagem, áudio e vídeo, provavelmente com inputs e outputs. Isso torna o modelo muito mais completo, aproximando da ideia de generalismo, né? Quanto mais coisas você consegue fazer com o mesmo sistema, mais generalista ele é. E sem esquecer do ChatGPT Agent, a atualização mais recente, que traz um navegador próprio ali dentro da interface do sistema, com capacidade para navegar na internet de maneira limitada, fazer uma compra, fazer um agendamento de viagem, agendar uma reunião, analisar e elaborar planilhas e relatórios, criar arquivos em PDF, etc. E aí, por enquanto, né, o feedback da comunidade sobre isso tem sido bem negativo, porque esse GPT Agent até o momento tem sido bem pouco útil. Mas algumas pessoas dizem que a OpenAI lançou esse modelo como uma prévia do GPT-5. Então espera-se que o GPT-5 ele traga esse agent, né, aprimorado, com a possibilidade de você fazer mais coisas ali, dele trabalhar por mais tempo, dele de fato, se ele entregar o que a OpenAI prometeu no vídeo de divulgação, de lançamento do modelo, já está ótimo. Agora vamos lá. O quanto um sistema como esse se aproxima de uma inteligência artificial de propósito geral, de acordo com a definição clássica e a definição da própria OpenAI. Então vamos só retomar aqui rapidamente, né? Multimodalidade, memória de contexto de 1 milhão de tokens, integração de tudo em um modelo único, uma cadeia de raciocínio interna mais sofisticada, GPT Agent aprimorado, talvez um modo de voz realmente fluido, dinâmico e útil, o quanto esse pacote se aproxima de uma inteligência artificial geral. Em resumo, bem pouco. Na melhor das hipóteses, ou seja, se realmente vir com tudo isso que se espera e tudo funcionando bem, o que já é uma tarefa bem difícil, e ainda assim ele se aproxima pouco de uma AGI. Porque lembrem, tudo é basicamente sobre execução de tarefas em nível igual ou superior ao cérebro humano. E qual é uma das características primárias, assim, o básico para a maneira como o nosso cérebro funciona? Memória persistente, identidade, objetivos e agência. Então, a gente lembra das coisas, nós mantemos, nós retemos o que nós vamos aprendendo ao longo do tempo
e nós agimos, nós fazemos. O cérebro humano não depende 100% do tempo de um input para poder agir, para poder fazer algo, né? A gente tem a nossa capacidade de agência. Nós acordamos, lembramos o que tem para fazer, qual que é a tarefa. Nós estamos ativos em tempo real, em tempo integral. Então o modelo ele precisaria pelo menos ter uma memória persistente, algum senso de identidade e poder aprender de maneira contínua, reter informações, né? Porque o princípio básico de IA generalista é uma inteligência artificial que você traz para elas novas informações que estão fora dos seus dados, da sua base de treinamento, daqueles bilhões de parâmetros. Então você traz para ela coisas novas e ela aprende sobre aquilo, retém aquela informação e se adapta para executar tarefas dentro daquele novo aprendizado. Então você tira ela do contexto em que ela já sabe tudo, dos seus bilhões de parâmetros, dos seus dados de treinamento, e coloca essa IA em contextos que podem ir desde, sei lá, uma padaria até uma multinacional. E aí, na padaria, por exemplo, ela sabe, por conta do contexto, qual que é a receita. Ela sabe de maneira contextual qual que é a receita para fazer pão. Mas o que ela precisaria aprender é como aquela padaria, dentro do seu escopo, dentro do seu bairro, de maneira específica, qual que é a sua cadeia logística, desde fornecimento de matéria-prima até entrega dos produtos prontos, quem são os principais fornecedores, os principais, enfim, e aprender de maneira ativa. Não é de maneira que você pegue um PDF com um conjunto de dados e coloca na memória da inteligência artificial. Não. Aprender de forma empírica. Aprender com o dia a dia, né? A maneira que você vai trabalhando, vai interagindo com ela, ela vai aprendendo, retendo informações e se tornando cada vez mais especialista para poder ajudar aquele empresário dentro do contexto dele. E aí conseguir fazer isso desde esse comércio de bairro até uma empresa do tamanho da Red Bull, da Coca-Cola, Nike, Microsoft e assim por diante. Então, assim, nada do que eu falei resultaria em uma capacidade de agência real. A janela de contexto de 1 milhão de tokens é ótimo, faz com que o sistema possa conversar, interagir por mais tempo, ali, manter uma mesma conversa coerente por mais tempo, antes de começar a alucinar, que é quando começa a estourar a janela de contexto. A questão da multimodalidade, a capacidade de executar tarefas através do GPT Agent, etc. Mas nada disso resulta em agência real, porque o sistema precisaria estar acordado. Enquanto for um sistema que depende exclusivamente do input do usuário para poder executar um loop de atividade e depois encerrar e ele volta a dormir, esse sistema se aproxima muito pouco ou quase nada da maneira como o cérebro humano funciona. Lembrem-se que esse é o nosso parâmetro de comparação. Não aqui nesse vídeo, mas desde Alan Turing, quando formulou os conceitos pela primeira vez, depois que inventou o primeiro computador, já falava de uma IA de propósito geral, e inclusive já tinha esse conceito da máquina-criança, né, que é o computador que ele está no mundo com capacidade de aprender e evoluir de maneira empírica. Então, desde Alan Turing até as definições da própria OpenAI, o parâmetro básico é se assemelhar da maneira como a mente humana funciona. Então, a IA necessariamente tem que ter memória persistente, capacidade de evolução, de aprendizado e de execução de tarefas a partir desses aprendizados de forma agêntica para poder ser uma inteligência artificial geral. Enquanto depender sempre de prompts para executar um loop de atividade e depois voltar a dormir, pode ser o GPT 5, 6, 7, 8, eles podem até mesmo chamar de superinteligência, mas ainda é um programa de computador como qualquer outro. É sobre input, inferência e output. Agora, claro, como estamos falando de inteligência artificial, desse nível de inteligência artificial que temos hoje, é algo
é esse mesmo conceito, só que numa escala gigantesca, numa escala absurda de impactar a economia, vida, mercado de trabalho, etc. E assim, a gente fala de inteligência artificial geral porque será um avanço gigantesco e foram os próprios laboratórios que começaram. Não foi, não foram as pessoas que pediram por uma inteligência artificial geral. Eles que disseram que era o propósito deles. OpenAI, Anthropic, Google, etc. Então foram eles que colocaram essa meta. Por isso que a gente fala disso. Mas os sistemas em si, a IA como assistente para o dia a dia, ela já é incrível. Ela não precisa ser uma AGI para revolucionar o mercado de trabalho como já está fazendo, né? Mas essa foi a régua que os laboratórios colocaram e por isso nós trazemos esse tema para debate e a cada novo lançamento nós especulamos a respeito. Lembrando que tudo nesse vídeo são os dados, as informações disponíveis na internet, né? Mas do meu ponto de vista, com a minha opinião, com a maneira que eu enxergo. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.